Vamos lá? Vamos trabalhar? Vamos lá, turma? Bom, Marquinho, você não veio, mas não tem problema. Você está assistindo daí e essa é para você. Nós vamos falar hoje sobre o inquérito policial. Bom, meus amigos, o inquérito policial de plano é um procedimento administrativo preliminar. O inquérito policial é a primeira fase da persecução criminal. Vale lembrar que, por ser um procedimento administrativo preliminar, é um ato administrativo preliminar, o inquérito policial tem um dos seus requisitos a não oportunização, a não oportunidade da ampla defesa e do contraditório. Porém, vale lembrar-lhes que o indivíduo, estando acompanhado do seu patrono, do seu advogado, este ali presente, que não é uma figura estanque, não é uma figura decorativa, no cumprimento do seu munus público, poderá exercer a sua função, formulando quesitos e apresentando razões em prol e benefício do seu cliente, do seu patrocinado. Leia-se a literatura. Paciente é o termo técnico para aquele que ali está no momento do flagrante ou no momento que comparece em sede de uma delegacia de polícia perante o senhor delegado de polícia, que tem a atribuição. Observe, delegado de polícia, Ministério Público possuem atribuições, não possuem competência. Vejo muito na prática usarem essa nomenclatura, mas não comporta. Por quê? Porque competência, meus amigos, é a medida da jurisdição. E quem possui competência são os juízes e tribunais. Delegados, Ministério Público, eles possuem atribuição. Ok? Vamos lá. Isso despenca em prova, mas vamos lá. Dando continuidade, divorcie-se da caneta. Não precisa anotar nada agora. Marquinho, preste atenção, não precisa anotar nada agora. Daqui a pouco eu vou ditar e vocês farão as anotações necessárias. Dando seguimento ao inquérito policial, procedimento administrativo preliminar, quero deixar claro que o senhor delegado é a autoridade responsável, é quem preside o inquérito policial. No momento em que ele recebe uma notícia crime, o delegado ele não recebe queixa. Quem vai à delegacia dizer que fez uma queixa ou vai fazer uma queixa é a pessoa do povo, mas é uma palavra atécnica, não está correto, tá? Quando a pessoa vai em uma delegacia de polícia, ela vai se noticiar, ela vai dar uma notícia crime. E ali, no momento em que o delegado tem acesso a essas informações, ele não poderá, com base na lei, de plano, começar o inquérito policial. Apenas com base em uma informação, apenas com base em uma notícia crime ou notitia criminis, ok? Bom, o que é que ele tem que fazer? A autoridade policial, o seu delegado de polícia, ele deverá pedir aos seus agentes para que façam uma averiguação e levante sobre aquela informação, aquela notícia crime que foi ofertada na delegacia, que foi apresentada, que foi oferecida, seja presencialmente ou anonimamente por uma ligação telefônica, para daí apurar os indícios de materialidade. Para daí, o senhor delegado de polícia, que é quem preside o inquérito policial, é quem de fato é a autoridade policial. É o senhor delegado de polícia começar a
persecução penal. Por isso que eu digo que o inquérito policial precisa ser valorizado. É a primeira fase da persecução penal. Ok? Ok. Começando a primeira fase da persecução penal, o inquérito policial, aí sim será desenvolvida o que nós agora recebemos pela introdução do pacote anticrime, o que nós chamamos de cadeia de custódia. Professor, o que vem a ser a cadeia de custódia? Explico, meus amigos. A cadeia de custódia é aquele momento em que, após a ocorrência de um crime, darei exemplo, um crime de homicídio, a autoridade policial, seja o delegado de polícia, seus agentes, a polícia militar, que é uma polícia administrativa, que tem a característica, tem a obrigatoriedade, está imbuída, investida na função de polícia administrativa coercitiva e não repreensiva. Por isso que a polícia militar usa farda, justamente para mostrar à sociedade que ali ela está para administrar o cidadão, o sujeito. Por quê? Porque o policial militar fardado, ele está ali mostrando que, coercitivamente, se você cometer algo fora da legalidade, ele estará ali para administrar, para poder tomar as devidas providências. Enquanto que a polícia judiciária, que é a polícia civil, leia-se, apesar da Polícia Federal ser chamada de Polícia Federal, ela está submetida à União. Enquanto que a Polícia Civil está subordinada ao Estado. Mas vale lembrar que o policial federal é também Polícia Civil Federal, enquanto que a Polícia Civil Estadual. E aí, voltando à Polícia Civil, que tem o condão, a obrigatoriedade de somente atuar após o cometimento da prática do delito, por isso que eles são polícia repreensiva, diferente da polícia militar, cada um no seu papel. Aí sim, no momento em que os peritos chegam naquele local e que fazem levantamento cadavérico, vão colher provas, ouvir testemunhas, inclusive se o sujeito ali que cometera o crime será ouvido pela autoridade policial. Naquele momento, inclusive quando ele for caminhado, não só ele como as outras pessoas que participaram daquele evento delituoso, no caso as vítimas, são submetidas, a o que nós chamamos de corpo de delito, todo aquele bojo existente naquele momento após o cometimento do crime, é o que o pacote anticrime delimitou como esqueci agora, rapaz. Cadeia de custódia. Fugiu da memória. Ele delimitou de cadeia de custódia. Deixa eu fazer uma observação. Não é soberba, não. Eu costumo dar aula para vocês, mas eu não tenho nada aqui para poder fazer a leitura, não. A única coisa que eu tenho aqui é apenas os holofotes realmente que fazem com que, né, aqui no estúdio a gente tenha o pessoal aqui da gravação. E infelizmente eu tenho que estar aqui, né? Então, às vezes eu coloco o óculos e fica aquele clarão nas minhas vistas e eu tiro os óculos. Como eu não enxergo sem óculos, então não tem nem como eu seguir um roteiro. Mas não é soberba, não. Então não repare se algumas vezes fugir o meu entendimento. Mas vamos lá. Voltando à cadeia de custódia, gostaria de deixar claro que naquele momento ali é um momento crucial para a colheita dos indícios de materialidade. Ali sim, aquele momento é um momento extremamente importante em que aquela cena do crime não poderá ser violada. Por isso que após o cometimento do crime é feito logo preservado aquele local, né? Coloca ali aquela fita para poder cercar aquele ambiente para que realmente
ali as pessoas que não fazem parte da investigação não violem aquele local. E o nome daquilo ali é cadeia de custódia. Então, se você ouvir falar sobre cadeia de custódia, que é algo novo, fique sabendo que é aquela situação. Inclusive, o exame de corpo de delito é uma espécie de cadeia de custódia. Ou seja, a cadeia de custódia é o gênero e o exame de corpo de delito e a preservação do local, oitiva de testemunhas e colheita de provas naquele ambiente é o que nós denominamos de cadeia de custódia. E isso despenca em prova. E muitas vezes você pode se deparar com isso e ficar perdido com relação a essa informação. Ok? Ok. Bom, ocorre que durante esse procedimento administrativo preliminar, inquérito policial, o senhor delegado, após a conclusão deste inquérito policial, ele irá se entender que aquele indivíduo, aquele suspeito, foi quem cometeu o delito, cometeu o crime, aí sim, a autoridade policial irá representar pela prisão daquele sujeito. E aí vem o macete. O delegado de polícia, ele representa a prisão, ele não pede, ele representa sobre a prisão, oferecendo aí para o Ministério Público todos os elementos para que o Ministério Público, após análise, decide se vai requerer ao juiz, ao magistrado ou não pela persecução criminal. Aí sim estaremos diante da segunda fase da persecução criminal. Se por acaso o Ministério Público entender que aquela investigação, aquele inquérito policial corrobora para o oferecimento da denúncia, o Ministério Público irá denunciar aquele sujeito para que seja iniciada a persecução criminal. Mas vale lembrar que, ainda assim, ao apreciar o oferecimento da denúncia, o nobre magistrado, após a sua análise, irá dar a sua resposta se receberá ou não o oferecimento daquela denúncia. Se a autoridade, o senhor magistrado, receber o oferecimento da denúncia, aí, meus amigos, estaremos diante da segunda fase da persecução penal, em que nós estaremos diante do processo estaremos diante do processo criminal. É aí sim que nós iremos falar não de procedimento administrativo preliminar, mas sim iremos falar de processo criminal. É dali em diante que nós poderemos observar e tratar o processo criminal com outros olhos, com outra vertente. Por quê? Porque aqui sim, aqui cabe ampla defesa e contraditório. Aqui é fundamental a ampla defesa e o contraditório. E faço uma diferenciação. Vamos voltar no inquérito para você entender melhor. No momento do inquérito policial, que é um procedimento administrativo preliminar, ali não comporta, senhores, ampla defesa e contraditório. Claro que, se acompanhado do seu advogado, o advogado poderá formular quesitos e apresentar questões no momento em que o seu patrocinado está sendo ouvido pela autoridade policial, o senhor delegado de polícia. Até porque o advogado não é uma figura estanque. Ele não estaria apenas sem utilizar da sua prerrogativa. Ele está exercendo o seu trabalho, o seu papel como profissional, como defensor. Mas como não comporta ampla defesa e contraditório, por quê? Porque o inquérito policial é presidido por autoridade única. Então não comporta ampla defesa e contraditório. Mas, se mesmo assim o advogado nada fizer, será lícito. Se nada ele falar em prol do seu cliente, não apresentar quesitos nem razões,
o procedimento irá correr normalmente. Porém, é importante deixar claro, isso despenca em prova. A partir da segunda fase, que é a parte processual, em que já for oferecida a denúncia e recebida pelo juiz, e o processo começou, o processo criminal, a persecução criminal está na segunda fase, ali sim, que é o momento da audiência de custódia. Naquele momento ali da audiência de custódia, o que é que vai acontecer? Porque naquele momento da audiência de custódia que o juiz vai decidir se recebe ou não, né, a denúncia. O Ministério Público está ali acompanhando a audiência de custódia, vai ver se oferece ou não. E aí naquele momento, senhores, é ali que você precisa ficar atento. Por quê? Porque ali sim é crucial existir a ampla defesa e o contraditório devido ao processo legal. Por quê? Porque caso isso não acontece, mas a literatura às vezes cobra, as provas cobram isso para você. Se o sujeito que ali estiver não for nomeado um defensor dativo ou não estiver acompanhado de um advogado particular, aí sim será caracterizado cesseamento de defesa. Ou seja, porque não existirá ali naquele momento uma defesa técnica. Então isso não ocorre. Na prática não ocorre. Sempre o Ministério Público, o juiz, o magistrado, ele vai nomear um defensor dativo para que o indivíduo seja representado naquela audiência de custódia. É ali o momento em que ele será ouvido, é o momento em que o seu advogado, o seu representante irá defendê-lo, tendo a oportunidade da ampla defesa, a oportunidade sobre o contraditório, se existiu ilegalidade no momento da prisão, se aquela prisão realmente é flagrante ficto, flagrante presumido, se é um flagrante forjado, se foi um flagrante preparado, e tudo isso eu vou mencionar no decorrer desta aula. São muitas as informações. Lembrando, de novo, os tipos, as modalidades de flagrante: o ficto, o preparado, o esperado, o forjado. Não perca tempo. Se puder, pegue o Código de Processo Penal, abra o Código de Processo Penal. Você, sim, você que está aí, está sem o código, pega o código. Estou lhe esperando. Eu estou lhe vendo aí, rapaz. Você que está aí. Sim, você aí, você que está aí. Estou vendo você. Pega o código, eu espero. Não adianta você ficar só anotando. Tenha o costume de folhear o código. Vai aí no artigo 6º do código. Você vê que eu não estou com nada aqui na mão, mas está aqui na cabeça. Pega o artigo 6º do Código Penal, a partir do 5º, para você acompanhar e lendo. Eu vou falando e você vai dando a rabiscada, vai marcando. Aí daqui a pouco, no final da aula, o que é que eu vou fazer? Faltando 5, 10 minutos, quer dizer, 5 minutos, eu vou ditando tete a tete sobre o que nós falamos e você vai marcando o código e vai fazendo as suas anotações. Mas a priori, divorciem-se da caneta, do lápis, ok? Podemos voltar à aula? Pegou seu código? Bom, vamos lá. Então, pessoal, o que é que eu quero que você perceba? Eu quero que você perceba que a audiência de custódia é um momento crucial. A audiência de custódia ela surgiu a partir de 2015 pela resolução do CNJ 213, número 213, e pelo Pacto de São José da Costa Rica. O Pacto de São José da Costa Rica é de 1969. E só em 2015, com a resolução 213 do CNJ, que passou a existir a audiência de custódia. Porque antes, o indivíduo ele era preso, ele era detido, ficava em uma delegacia, o processo começava, terminava o inquérito policial, o processo iniciava e o juiz não tinha acesso ao réu ou ao suposto réu, ao indiciado. Ele ficava ali respondendo aquele processo e quando tivesse marcado a audiência de instrução e julgamento e que o juiz ia ter contato com o suposto réu, com o denunciado. Entendeu? E isso contribuiu para inúmeras prisões, inclusive prisões ilegais.
prisões desnecessárias. Hoje, muita gente critica a audiência de custódia, mas a audiência de custódia ela é tardia. Olha que o pacto de São José da Costa Rica é de 1969 e ele já leciona, já menciona tudo isso. Você observe que os direitos e as garantias do indivíduo eles não podem ser violados. Não se pode, não devemos fugir à regra do jogo. O Estado ele é opressor. O Código Penal é de 1940, o Código Processual, ou seja, o CPP, o Código de Processo Penal é de 1941. E você vê que o Pacto de São José da Costa Rica, que é o que vocês chamam da Convenção Americana de Direitos Humanos, ele é de 1969. E agora, a partir de 2015, salvo engano, em dezembro, não me recordo o mês de 2015, com essa resolução 203 do CNJ, que passou a ser obrigatório o indivíduo, após a sua prisão, ser apresentado a uma autoridade, senhor magistrado e o Ministério Público, num prazo de até 24 horas. Mas na prática não é assim, sob pena de nulidade da prisão. Mas na prática não é assim. Por quê? Porque o Estado procurou, através de uma justificativa, dizer que não tem condição, devido às inúmeras prisões, apresentar o sujeito em um prazo de até 24 horas. E aí não quer que o causídico, que o advogado, atravesse uma petição, protocolo dizendo que é nulidade, porque o seu patrocinado for apresentado após 24 horas. Sim, e os direitos do cidadão? Não é para cumprir a lei? Mas não importa. Eu vou continuar aqui na aula para não ficar só na prática. Vamos para o que cai realmente nas questões de prova. Voltando à audiência de custódia. Após a audiência de custódia, ao término da audiência de custódia, ali a autoridade, o senhor magistrado, ele verificará através da audiência de custódia, lembrando, esta audiência de custódia ela é um procedimento, na verdade, a audiência de custódia é o que você já viu no direito civil, é uma decisão interlocutória. Ali o juiz, na audiência de custódia, ele vai decidir o que vai fazer. Ele vai perceber se aquele indivíduo cumpre os requisitos para responder aquele processo ou não. Ele vai perceber se ele oferece, aceita, porque foi oferecido pelo Ministério Público, né, responsável pelo parquê. O Ministério Público é quem propõe a ação, o juiz ele está ali só como uma pessoa que está responsável em fazer a análise de maneira muito imparcial sobre aquele processo, onde tem, é como se fosse uma pirâmide, é um triângulo, né? Vamos pensar na pirâmide de Kelsen. Aqui você tem o Estado acusador, através do Ministério Público, que é custos legis, fiscal da lei. O Ministério Público é quem está representando o Estado, certo? Está punindo, o poder puniente. Acima está o juiz, o magistrado, que está analisando. E do outro lado, na outra ponta, está a defesa, que são os seus defensores, seja defensor público, seja um advogado contratado particular. Ocorre que naquele momento, o juiz ele vai verificar se ele vai dar prosseguimento, recebendo a denúncia ou rejeitando a denúncia, e se caso ele receber a denúncia, o processo, a persecução criminal dará a sua devida continuidade. Dali em diante, se o indivíduo, o juiz receber a denúncia após a audiência de custódia e o juiz entender que não caberá as medidas fora da prisão, ou seja, são as medidas excepcionais às prisões. Salvo engano, essas medidas estão no artigo 319 do CPP, salvo engano. São as medidas diversas da prisão. Não me lembro aqui o artigo de qual, mas eu acredito que seja esse. Se não, depois eu passo para vocês. Bom, essas medidas poderão ser o quê? Por exemplo, se o indivíduo ele possui filho menor de 12 anos e não tem ninguém para poder tomar conta desses filhos. Se ele possui filho mesmo maior de 12 anos de idade, mas que tem uma deficiência, que é deficiente
físico ou mental, e não tem ninguém que possa tomar conta desse menor ou desse inimputável, né? Dessa pessoa que ali está enferma e que precisa de cuidados, porque o preso está ali e ali ele não volta mais para casa. Se ele cumprir a prisão dele, ele não vai voltar mais para casa. Então é importante que fique ciente disso, e aí o juiz vai fazer esses questionamentos para, se for o caso, aplicar uma medida diversa da prisão, ou, por exemplo, ele vai ficar com a tornozeleira cumprindo a sua prisão domiciliar a depender do delito, entendeu? Outra coisa também, se o juiz perceber sobre a gravidade do crime, se foi um crime que não houve, se o crime que foi cometido não foi um crime com violência ou grave ameaça, aí o juiz poderá aplicar as medidas diversas da prisão, que, salvo engano, estão ali presentes no artigo 59 do Código Penal, não me recordo agora, eu não vou falar muito de artigo, não estou me prendendo o artigo, quem grava artigo geralmente, tem artigo na cabeça, geralmente é o criminoso, mas eu não gravo o artigo, são muitos artigos, e por isso que é importante primeiro fixar o assunto, a matéria, para depois nós adentrarmos nas especificidades dos artigos. Não adianta só você memorizar artigos, você tem que conhecer o caso concreto, para daí você começar a discorrer e depois pontuar no que diz respeito aos artigos. Mas vamos lá. Então, se o juiz perceber que aquele sujeito ali não estão presentes aqueles requisitos que podem fazer parte de que o juiz tome uma decisão que não o mantenha em cárcere, mas que ele possa cumprir as medidas que são medidas alternativas, se o juiz entender que ele deverá ser preso, ficar enclausulado, sendo transferido para a casa de detenção, a penitenciária, aí o juiz vai decretar a sua prisão preventiva para que aquele sujeito passe a cumprir a sua prisão. Mas o processo não acaba por ali. Pelo contrário, ele inicia a segunda fase da persecução criminal a partir do recebimento da denúncia pelo magistrado e a partir do momento em que o juiz vai mantê-lo em prisão preventiva. Mas vale lembrar, essa decisão é uma decisão interlocutória, não houve ainda julgamento, não houve sentença. A audiência de custódia é apenas para que o juiz possa olhar, observar a integridade física, psíquica do indivíduo que ali está. Aí sim, por isso que nós chamamos de segunda fase da persecução criminal, é o momento em que vai começar a persecução criminal. Ok? Bom, mais uma observação. Eu vou dar uma pausa aqui, porque o vídeo vai fazer já 30 minutos, nós estamos em 28 minutos. Eu vou dar uma pausa para não ficar muito extenso. E aí, na próxima aula, eu vou falar sobre a audiência de instrução e julgamento, todos os seus tópicos, e nós entraremos na fase de recurso. Claro que eu terei que falar antes, para adentrar nessa parte, sobre prisões, modalidades de flagrante, que eu ainda não falei, e isso está relacionado a prisões. Eu vou falar sobre prisões em flagrante, prisões preventiva, prisão provisória, que é a prisão temporária, entendeu? Para daí adentrarmos nos recursos, as modalidades de recursos. Por exemplo, para você já ficar curioso e dar uma lida, vamos falar sobre relaxamento de prisão, quando as prisões forem ilegais. Para as prisões legais, pedido de liberdade provisória. Irei falar do famoso RESE, recurso sentido estrito. Depois a gente parte para a apelação, mas eu só estou adiantando para poder aguçar o seu entendimento. Porque aluno que aprende é aluno motivado pelo professor, e professor que motiva a turma, que coloca o aluno para pensar, porque eu não estou ensinando nada, eu sou apenas um transmissor de informações. Ok? O sucesso de vocês vai depender apenas do meu trabalho para motivá-los a raciocinar e a ter interesse
em folhear o Código de Processo Penal. Ok? Bom, eu queria de antemão agradecer a vocês imensamente, tá? Mandar um abraço aí para Marcos Nonato. Meu irmão, essa aula aí eu quero que você acompanhe de perto, ó, e folheie aí o Código de Processo Penal, tá bom? Desejo a todos vocês um sucesso e até a próxima aula.